Muito boa tarde. Eu tenho a dura tarefa de encerrar a sessão de debates de hoje. E depois de tantos experts no assunto, eu fico até com receio de falar alguma coisa. Mas a defesa nos tribunais é um pouco mais improvisada do que isso. Tem ali um juiz sentado e ele sabe disso, como também Melanie da Creative Commons, e tem que ser criativo. Pedro Velasco Martins, que é chefe de unidade junto da Direção-Geral do Comércio Externo da Comissão Europeia, e Alexandre Franco de Sá, professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, e o primeiro é o doutor André Fontes, que é magistrado no Brasil. Mas eu não vim aqui para falar do Brasil, mesmo porque eu me sinto muito à vontade em Portugal, apesar do meu sotaque, de ter a dupla nacionalidade e poder dizer que Portugal também é meu país. E com isso, eu queria que os senhores olhassem para essa bandeira, que essa bandeira não pode continuar dessa cor. Se nós não nos esforçarmos para que a nossa bandeira fique colorida, nós vamos continuar a viver o está mal, muito mal. O que eu posso fazer? Não sei. Esse ânimo, não dá mais para aguentar isso. Está mal, está mal. E o que eu fiz para mudar? Nada, reclamei. Mas vou reclamar até quando? E o que eu quero para o meu país? O que eu quero para Portugal? Eu quero emigrar? Está mal? Vai trabalhar lá para fazer a mesma coisa que faria aqui. Então, com isso, tem até uma coisa interessante, um assunto interessante que eu busquei, é o seguinte: Portugal, somos criadores, né? Mas nós somos criadores de quê? Eu acho que Portugal nunca criou nada. Essa é a impressão. Porque estamos mal, muito mal, não podemos fazer nada, que é o governo, que é não sei quem, que é não sei o quê. E o meu contributo para o meu país, não é para o país dos outros, é para o meu país. Portugal nunca inventou nada, mas tem algumas coisas interessantes, né? O nônio, que veio a ter o vernier, o paquímetro, os instrumentos de precisão de toda a modernidade, o primeiro instrumento foi criado em Portugal. A circunnavegação. A primeira pessoa a fazer a circunnavegação foi um português. O mapeamento da circulação sanguínea foi um português. O sistema de portagem eletrônica é português. Quem é que inventou o SMS, que não é SMS, é SMC, porque é Sistema de Mensagens Curtas, não é Short Message System. Só que, não, isso não vai dar certo, deixa para lá, estamos mal, muito mal, né? O papel com memória, isso foi inventado aqui em Portugal. E olha, se nós portugueses não tivermos orgulho do que fazemos, não tivermos orgulho do nosso país, não tivermos condições de colocar Portugal adiante, não será ninguém que fará isso por nós. Com invenção, sem invenção, não tem jeito. E vamos inventar, mas uma invenção que seja possível a todos. Vamos sim trazer as tecnologias, vamos sim. Não vamos quebrar a banca para parar o jogo do cassino. Se quebrar a banca, quebrou. Não vamos minimizar a nossa propriedade intelectual. Vamos sim elevar a nossa propriedade intelectual. E para isso, faz-se necessário de um estudo que foi feito, que das 4 esferas que nós temos, do individual privado, individual público, do coletivo privado e do coletivo público, nós temos que ter invenção, nós temos que ser inovadores, garantindo sempre a dignidade da pessoa humana,
ou seja, a recompensa na exata medida do seu trabalho, da sua inovação, da sua invenção, da sua atividade intelectual, de forma que todo mundo possa ser recompensado e estimulado a produzir mais, com a garantia de um sistema legal, porque infelizmente quando nós resolvemos criar o Estado ou aderir ao Estado, não adianta hoje querer dizer que nós não vamos ter mais Estado, de uma forma que nos protege para que nós continuemos a ter a produção, a propriedade intelectual, a atividade intelectual. Isso é muito interessante, por quê? Porque o coletivo público, nesse modelo aqui, ele aparece no centro muito pequeno, mas as leis, elas vão partir do coletivo público e vão se expandir até garantir todas as esferas da nossa sociedade. E se nós estamos muito mal, e se nós não queremos nos comprometer com a política, e se nós não queremos fazer nada, alguém fará isso por nós. Então é melhor que nós digamos a quem vai fazer por nós o que nós queremos fazer. E não deixar que o outro faça e depois eu comece a reclamar. Mas eu não vou me alongar muito, porque esse tema da propriedade intelectual e como nós saímos do Triângulo das Bermudas, na grande maioria das vezes ele acaba nos tribunais. Ele acaba com as questões jurídicas que não são muito bem acertadas. E para isso eu passo a palavra ao Dr. André Fontes, que tem alguns comentários a fazer acerca desse tema. Com certeza será de muito interesse dos senhores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer, inicialmente, que eu não acredito na propriedade intelectual desvinculada da ideia de desenvolvimento. Não acredito na propriedade intelectual distante de uma função social. E não acredito que a propriedade intelectual possa se desenvolver num ambiente de puro liberalismo. Não conheço um país que tenha alcançado esse resultado prático. Os Estados Unidos da América, com certeza, não são um exemplo, porque a forte intervenção do Estado no fomento, na promoção, é que gera resultados práticos para o país. Eu, ao longo do dia, tive a impressão de que o problema central parecia ser o número de patentes. Quanto mais patentes, maior desenvolvimento. Tenho a impressão que isso é uma mera consequência. Consequência de um país que tenha empresas com sede no país, empresas que eu chamaria de etnocêntricas, localizadas no país, que investam no país, que sejam capazes de aqui manter, como nos seus lugares de origem, a forte convicção de que elas dominam, produzem, desenvolvem tecnologia. Isso ocorre nos países ditos desenvolvidos com
exportação com o desenvolvimento de tecnologia. Se os senhores verificarem a história do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul, com seus conglomerados, com a China, a República Popular da China, verão que nesses países não é a iniciativa individual particular de alguém no fundo de uma garagem a desenvolver equipamentos sofisticados. São investimentos grandes, feitos com incentivo e com apoio do Estado. Nenhuma propriedade intelectual sobreviveu num ambiente de puro liberalismo, sem a participação do Estado e sem a existência de empresas que possam suportar não só a produção, quanto o desenvolvimento dos produtos que a sua tecnologia incorpore. Os senhores poderão achar que meu discurso é algo despropositado num ambiente da União Europeia, em que a concorrência entre os Estados é forte e que não há espaço para tanto intervencionismo. Mas não se esqueçam que alguns dos países que tiveram os melhores índices no seu desenvolvimento, menciono 2 países, a Índia e a China popular, obtiveram esses resultados por conta de algum tipo de intervenção do Estado ao lado de empresas estatais. Normalmente falamos na propriedade intelectual como uma atividade, como algo que se desenvolve, que se realiza. Mas ela não se faz sem a figura de uma instituição, geralmente particular ou pública, para sustentar essa atividade e gerar resultados práticos. Os conglomerados do Japão são um grande exemplo disso, e outros países o fazem. Menciono o Brasil por conhecimento prático, e lembro aos senhores que lá a intervenção é muito maior do que se imagina. Cerca de 70% ou mais dos pesquisadores são vinculados ao governo, por meio de instituições públicas, geralmente universidades federais. Todo pesquisador recebe um cadastro que é publicado na internet, sob o título de Plataforma Lattes, e o acompanhamento é feito por todos. Eu posso saber o que o meu colega faz no seu gabinete de trabalho, com a sua produção, com a sua pesquisa. Talvez o senhor não tenha conhecimento da produção e do resultado dessa política, que não é a do liberalismo que transforma a propriedade intelectual num produto, numa mercadoria ou numa coisa, quase num retorno a Adam Smith em pleno século XXI. Como produzir patentes sem uma estrutura? E ainda que a patente ocorra, como desenvolvê-la? Somente com a união, com os esforços, não de um, mas de todos, será possível algum tipo de resultado. Se os senhores verificarem a indústria farmacêutica indiana, verificarão sim a forte intervenção do Estado, o dedo do Estado. A mesma coisa acontece na China. Na China, cujos índices deixam todos nós impressionados. Falamos hoje aqui no direito do autor. Falamos nós aqui em internet. Também não acredito em internet que não seja um espaço público, um local onde o acesso seja possível e que, como uma praça, como uma rua, possam todos utilizar e retirar o melhor daquilo que a sociedade moderna produz, aquilo que todos nós esperamos, que é a busca do desenvolvimento, da melhor economia e do interesse de todos.
Não falo isso preocupado com um só país, até porque o que eu estou a dizer está, neste momento, na legislação do Brasil, especialmente na Constituição da República. Nenhum brasileiro poderia vir à tribuna e dizer o contrário. A Constituição diz isso. E mais, diz isso não só diz isso preocupada com os benefícios para o povo, mas também com a cooperação dos povos vizinhos. E com isso, ao solidarizar-se com os povos vizinhos, diminui os custos, porque o resultado da pesquisa, de alguma forma, é projetado para outros países. O tema nosso é pirataria, propriedade intelectual e o equilíbrio. Acredito que a melhor ideia que tenhamos é a respeito do direito do autor, do trânsito de informações, do uso de informação, objeto de propriedade intelectual, com certeza não será tratá-la como a propriedade em algum momento de Roma antiga, em que o titular, o proprietário, podia dela dispor livremente, sem que ninguém possa nada dizer. Eu não acredito que isso aconteça. E digo com muita tranquilidade, porque os países que desenvolvem tecnologia e os países que deram recado ao mundo com esses tratados que nós celebramos, inclusive o Brasil celebrou, fizeram as reservas que queriam de forma a beneficiá-los. Então, todo o discurso de igualdade, de proteção aos direitos, com certeza não os afeta. Darei 2 exemplos. Todos sabem que os Estados Unidos da América reservaram problema de defesa e de problemas governamentais. Não está incluído nos tratados qualquer restrição que venha a ferir os interesses ditos estratégicos dos Estados Unidos da América. Por outro lado, os ditos conhecimentos tradicionais, que Portugal é interessado nesse aspecto. Mas, para o Brasil, com uma biodiversidade singular, percebeu que nem os seus conhecimentos tradicionais e nem a sua biodiversidade foram contemplados nos tratados, porque o objetivo está muito longe de dar esse aspecto de desenvolvimento que se afirma com a ideia de patentes para todos, porque todos poderão produzi-la. Eu acredito que mesmo que a produção tecnológica se desenvolva, mesmo que um produto seja patenteado, de nada adiantará se ele não for produzido, fabricado e que reproduza outras patentes, ou melhor, que seja capaz o seu autor de desenvolver outras tecnologias. Nós vivemos num mundo em que não devemos mais pensar só na ordem econômica. Devemos pensar numa ordem jurídica tecnológica, numa ordem jurídica tecnológica internacional. E o tráfico de tecnologia, os negócios de tecnologia, é que ditarão as regras. Alguns países preocupam-se com a alta tecnologia. O Brasil prefere manter-se na industrialização mais alta tecnologia, nem ignorar nenhuma nem outra. A única preocupação que devemos ter é não tratarmos a propriedade intelectual num plano meramente mercadológico, num plano estritamente de mercadoria. Não é assim que esses países que desenvolvem trabalham. O investimento é tão grande que os jornais, quando saíram do país, saíram do Brasil, mostravam que o secretário de Estado dos Estados Unidos levava em sua pasta projetos econômicos para serem vendidos a outros países. Essa junção de interesse público e privado, uma verdadeira parceria,
com a intervenção do Estado, sim, é o ideal para todos nós. Portugal vive num ambiente de concorrência ostensiva e muitas das políticas que são adotadas nos BRICS, na Índia, na China, na Rússia, na África do Sul e no Brasil, não poderiam ser adotadas aqui. De fomento, de restrição, por conta dos tratados celebrados. Portugal terá que encontrar caminhos que só a criatividade, somente a criatividade que um dia levou Portugal a conquistar o mundo, a retomar as rédeas do seu destino e não deixar que fique à mercê de discussões fora do país. Pode ser que a fórmula brasileira não funcione, mas se os senhores verificarem os índices de capacitação tecnológica do país, verão que eles são crescentes. E não se tem uma política substitutiva para resultados iguais ou maiores do que os desenvolvidos. Uma crítica que se faz é a baixa quantidade de patentes no Brasil. Bem, eu lembro aos senhores que a política do governo lá, eu não falo isso como representante do governo, porque eu não sou, falo isso porque é o que se percebe. A política tecnológica lá é a de produzir tecnologia se não tiver compra, mas a produção tem que ser no país. Para muitos isso não tem a menor relevância, já que o estágio da industrialização é inferior ou anterior à pós-industrialização. Só que não é esse o jogo dos países que produzem tecnologia. O Japão mantém-se com a tecnologia e a alta tecnologia. A China mantém-se com tecnologia e alta tecnologia. E o Brasil, que tem os seus problemas internos, inicia-se cada vez mais com mudanças internas na sua legislação, nos seus propósitos, nas suas relações exteriores, com esses debates sobre produção e aquisição tecnológica. Exportação. Todos sabem que a indústria fonográfica no Brasil obedece a uma cultura de musical muito intensa. E o Brasil tem interesse em manter, sim, a propriedade intelectual dos direitos do autor pelas suas novelas, pelas suas músicas, mas isso numa espécie de equilíbrio, um equilíbrio que não significa de forma alguma uma exclusividade na titularidade do direito. Nenhum país conseguiu, por quantidade de propriedade, alcançar sucesso tecnológico. O sucesso é alcançado pela quantidade de tecnologia desenvolvida, ainda que não seja tecnologia nova, mas a capacidade de desenvolver tecnologia significa dar passos adiante. E a tecnologia que me refiro, e que é tratada sobre a propriedade industrial, acompanha o desenvolvimento da cultura e da capacidade do povo de produzir, por meio de equipamentos, por meio de outros produtos, a divulgação e razão disso o comércio. Eu não acredito que um discurso liberal de afirmação da propriedade intelectual, como se haver mais titulares significa desenvolvimento. O que desenvolve é de forma generalizada, horizontal, essa capacidade de produção, e é nisso que o Brasil tem investido. O governo gasta muito dinheiro em pesquisa, e hoje os senhores devem saber, recomenda aos jovens brasileiros que percorram o mundo nos estudos, todos financiados pelo governo. A intenção
é trocar ideias, porque alguns desses jovens retornarão, como aconteceu na China, como aconteceu na Coreia, que são modelos. É verdade, nunca ganharam prêmio Nobel de Economia os economistas da Coreia do Sul nem da China, mas os resultados estão aí. Nós não deixamos de lado a propriedade intelectual, não deixamos de lado o direito do autor. Ao contrário, os estudos de direito do autor que se desenvolvem, a legislação acompanha, e hoje estamos em um debate intenso sobre a nova legislação do direito do autor no Brasil. A preocupação com a música, com a novela, com a literatura, que não é pouca, movimenta muito dinheiro, e continua a confrontar-se com a estrangeira, uma luta sem fim, mas é uma prova viva da capacidade e do desenvolvimento, sim, de atingir, de buscar resultados práticos. Eu penso que a simples afirmação de maior propriedade intelectual talvez não traga resultados práticos. Muitos inventores brasileiros venderam suas patentes e os produtos foram exportados, produzidos no exterior, não trouxeram resultados práticos. Se a patente não foi incorporada, desenvolvida, e os investimentos retornarem, e um ciclo de trabalho for desenvolvido, não se chega a resultado algum. Ninguém vive só de propriedade intelectual. Vive sim de produção. Vive sim de desenvolvimento. Nos debates que temos no país, a discussão está em torno do caráter estritamente privado dos direitos de propriedade intelectual. E os tribunais, volta e meia, dizem que a propriedade intelectual deve obedecer a certos critérios. Desenvolvimento, trazer vantagens, uma propriedade intelectual baseada na ideia de territorialidade, sim, mas não numa globalização que não traga resultados práticos. Falar em globalização e não ter vantagens, o que é globalização? Que globalização é essa que não traz vantagens para aquele que a abraça, que a acolhe? As dificuldades existem. Os problemas são de todos. Uma solução encontrada no país foi fazer parcerias. Os senhores sabem bem disso. André. Fabricação de aviões. André, 3 minutos, por favor, para encerrar. A fabricação de aviões, Portugal, Chile, Argentina, Espanha dividem na sua participação os resultados da vitória na indústria aeroespacial. Eu insisto que nós não chegaremos a resultados práticos numa mera polarização entre propriedade intelectual e não propriedade intelectual. Há um meio termo. Nesse meio termo, nós não encontraremos solução a não ser com uma parceria em que o Estado, o povo e os países que possam cooperar, todos de mãos dadas, cheguem a um resultado comum. Muito obrigado. Doutora Melanie, por favor.
Good afternoon. I would like to thank the organizers and Elsa for having invited me. And I would like to make a small comment on my affiliation. Unlike to what is written on one version of the program but not the other, I don't work for Creative Commons. I'm a researcher. I work as an academic. I study interaction between law and technology at CNRS, which is the National Center for Scientific Research in France, and I work in an institute for communication sciences. I am also co-founder for Comunia Association for the digital public domain. And as such, we have the statute of observer at WIPO, the World Intellectual Property Organization in Geneva, and we have been proponents of a positive agenda for the public domain. Incidentally, I somehow have a relation with Creative Commons because I've been Creative Commons France legal lead since 10 years, but I'm not going to talk about Creative Commons during my presentation. Even if you have any questions, I will be happy to reply, to address them either during the debate or when we will be eating fish later. So why don't I want to talk about CC licenses? Because, well, I've been working on the topic since 10 years, and there's nothing more to say. I don't want to repeat the same things all the time. And also, they're just licenses. They're just a patch, a temporary solution only for those creators who want to share what they're created with more freedom for the users. It's just a voluntary process. It's just a contract. It does not change copyright. What I want to talk about is copyright reform. I'm not going to talk about intellectual property because, as it had been explained this morning, the expression is inaccurate. It's not only inaccurate, it's an oxymoron because digital works can be reproduced for free. So instead of that, I would prefer to talk about intellectual rights and collective rights. So to come back to the topic of the panel, so on the one hand, you have some creators, some distributors and producers of the cultural industry who are considering the possibilities offered by technologies as a threat. They call for more protection, stronger duration of copyright, and more enforcement. They believe that their investments, their work, their royalties are being threatened by technology, but the situation is that both the technological means and the laws, the legal protection, have never been so strong. So they have all the tools at their disposals, and they're trying to implement DRMs and then legal protection against the circumvention. Then there have been other attempts with the three strike legislations and the SOPA PIPA ACTA project. So this is on the one hand. On the other hand, it could be constructive instead of lobbying for enforcement to maintain models and monopoly of the past, which, by the way, do not create remuneration currently. It could be more productive to try to think how the internet and the law could be used in order to support access and reuse rights in order to foster creativity.
So on the other hand, you have indeed some other distributors, creators, producers who are embracing technology and the possibility of copying works, of disseminating them, of modifying them as an opportunity and not as a threat. An opportunity for more culture, for more diversity, for more creative expressions. But the problem is that we need legislative change in order to authorize these opportunities of sharing and of performing creative modifications on existing works. And also, the question of remuneration. There are proposals in order to provide remuneration for the distribution of content on peer-to-peer networks. There are maybe 10 or 20 of proposals to develop such schemes based on private use. But so Creative Commons licenses cannot really function without a true copyright reform and a positive agenda for user rights. So when I talk about supporting creativity and reuse, what am I thinking about? Education, research, private use, freedom of expression. For instance, if you want to do a mashup of a movie and add some political content, the right of parody is very important, especially when freedom of expression is not a given, and it has not always been a given in our countries. Well, by the way, all the examples I just mentioned, they're not possible in France, in my country. You can just do none of the above because copyright law doesn't foresee this possibility. There are too many restrictions. So why? The answer is because of the strong lobbying, especially since 20 years, for always more protection for creators and less rights to access, less rights to reuse. So as if creators and users were different persons. So the distinction is misleading. We are all users and we are all creators, and this hundreds of times a day. Alternatively, there's no opposition. When I heard this morning that stealing a car was as bad as stealing music, well, I don't even have words to qualify this metaphor. I was flabbergasted. It's simply not true. And I would like to try to have a positive rhetoric. And well, also honestly, I wouldn't have expected ever to give a presentation about DRM, digital rights management systems, or digital restrictions management system, because I had understood that the music industry had stopped using them, but not all of the publishing industry. You can find them on books. So I'm not going to recall what has been explained this morning. They are against rule of law. They are private enforcement of the law. I am going to be very, very down to earth, very pragmatic. Simply, they do not work. They are in complete contradiction with the principles of computer science, with the principles of cryptography, with the principles of law, of copyright law.
because not all access and reuse instances are being regulated, and their existence just cause a race between law and technology, and so it just doesn't make much sense. And if you compare the copies with DRM, which you can buy, and the copy on peer-to-peer network, which you can find, well, the copies on the peer-to-peer networks, they're most of the time better. You can perform more actions on these copies. You can do more things simply than with the purchased protected files. So yeah, I was shocked by one point more in the presentation of the distinguished gentleman representing the publisher this morning. The presentation of the solution of LCC. I forgot what it was. So it's a DRM system, and so if I understood correctly the presentation, it was presented as the new solution in order to, I don't know, help the industry, or I didn't really understand, but I'm tired to hear the same discourse than when I started studying the phenomena 12 years ago. It's more than 12 years, it's just that I wasn't there to witness. I would like to tell to people who use DRM that if you don't sell, it's your fault. And the DRMs are just a commercial strategy, but they're a failure. They are also a waste of money, and I don't feel like paying for a product with a technical protection and patents and all the development, all the technological development, the standardization work about that. Also, it's taking remuneration away from the creators and the producers. So I really don't understand. So I had a quick look at the website of LCC, and it's reusing the framework in order to describe the rights and then protect them from Index, which was a project developed in Europe. It was supported by the European Commission as a research project, and I think it was around year 2000. But so there has been several attempts to develop rights data dictionary, rights expression languages, but all of them have formal flaws which have been identified by research. So what would be the alternative to DRM, which do not work, which do not make sense? We don't talk enough about rights information measures, so the measures which describe who are the rights holders and which are actually metadata and which can help search engine, for instance, to point you to the contents you are looking for, and to tell you what actions you can really perform with the files which you are accessing to. Also, registration tool can be useful proposal. So I would like to point to a theory which has been developed by Marco Ricolfi, who is an Italian law professor, and he calls it copyright 2.0. So he suggests some sort of compulsory registration or voluntary registration of works for everybody.
So by default, works which could be submitted to copyright would be placed under a regime similar to a Creative Commons license, possibly with a clause reserving commercial exploitation, so that authors could try to monetize commercial exploitation, except when authors or producers would like to opt out of this situation by default, and then they would register and they would opt for the classical model of copyright as we know. So this is an interesting proposal which I think should be further discussed. Also, I was mentioning, instead of repression, instead of developing technical protection and spending so much money which doesn't go back to the creators, it would be nice to think about the various possibilities to collect financial resources. And there are many models. So commercial licensing. So for instance, you give away a non-commercial rights and you try to make money from commercial licenses. You have also, as it was recalled, public subsidies. Dr. Melanie? Yes? 2 minutes to finish, 2 please. minutes. Thank you. Okay, you have the creative contribution schemes, which has been proposed in order so to collect maybe €5 per month per household, and these proposals really aim at giving money back to the creators. Also, in a positive agenda for intellectual rights, it would be very important to have rights for libraries and archives to preserve digital works, because currently it's impossible, and there is going to be a hole in the cultural heritage of an entire generation. The only viable alternative are peer-to-peer archives. Also, we need solid exceptions for education and research, because there won't be any creation without educating people. And I will finish my presentation with explaining what is going on at WIPO currently. There has been, since many years, a proposal of treaty in order to create an exception for blind and visually impaired persons. And well, we can disagree on many things, DRMs or remuneration or copyright or three strikes laws, but with the treaties for the blind, well, it hasn't been really advertised, but we've crossed all frontiers of shame. And my country, France, together with other European countries and the United States, have been lobbying against a treaty which would give to blind people in third world countries the same rights than they have, for instance, in the US. So as a conclusion, this is something which I think is simply not acceptable. Apparently, the reasoning for publishers and right holders who were lobbying against this treaty is that it could create a precedent and reverse the model, because WIPO treaties have so far been about creating more rights to exclude instead of rights to reuse. But well, copyright law is highly political. It's not only a legal, technological, economical question. It's highly geopolitical,
and political. And my last word will be to raise your attention about Creative Commons Syria representative. His name is Bassel Kartabil, and he has been in prison in Syria since more than a year, which shows that the sharing of information, he's a free software advocate and developer, can be considered as a real threat by dictators, by non-democratic government. Thank you. Com a palavra agora, Dr. Pedro Velasco Martins, chefe da Unidade Adjunto da Direção-Geral do Comércio Externo da Comissão Europeia. Muito boa tarde. Acho fantástico aquela fotografia e aqui o badge em cortiça. Gostava de começar por agradecer o convite para este festival. É um grande prazer, é uma oportunidade muito apreciada também pela Comissão Europeia poder vir aqui a Lisboa falar sobre o que é que fazemos nesta área da propriedade intelectual. Eu trabalho na DG Comércio, portanto, o trabalho que faço é mais orientado para o exterior. Há outros colegas na Comissão que fazem a legislação. Nós tratamos de exportar este modelo e tentar negociá-lo com parceiros externos, na perspectiva baixamente mercantilista da coisa. Eu peço desculpa, mas é de um ponto de vista de comércio que vos vou falar. Falar sobre aqui, o Triângulo das Bermudas, como sair daqui. Perceberam de certeza que é uma pergunta retórica. Se ficaram à espera que eu tenha soluções para isto, não tenho, portanto espero que gostem das sardinhas, porque daqui eu vou explicar alguns dos mecanismos que nós utilizamos, mas é uma questão que vai permanecer e um debate que vai permanecer durante muitos anos. O papel da propriedade intelectual, já muito foi dito sobre isto. Eu queria falar, o debate hoje foi sobretudo na área de direitos de autor. Nós na DG Comércio não tratamos somente disso, e quando nas nossas negociações e nas discussões internacionais tentamos incluir todos os direitos de propriedade. Portanto, também aqui vou desagradar ao senhor professor. Nós metemos num pacote os direitos de autor, as marcas, as patentes, as indicações geográficas, o design, e isto porque, como eu disse, para nós a questão é de comércio, e o que acontece é que a Europa é muito boa a produzir e a exportar propriedade intelectual. E nós vivemos num mundo globalizado, onde eu creio que a solução não está seguramente em políticas protecionistas unilaterais, mas na troca de produtos, na troca de bens e serviços. Estes são os produtos e os serviços protegidos por propriedade intelectual. A Europa é muito boa a produzi-los. Nós já não podemos competir com outros países a fazer camisolas mais baratas ou a produzir qualquer coisa mais depressa. Nós, onde podemos competir é em inovação, em qualidade, em criatividade, em cultura, em tradição. Por exemplo, uma área muito importante para Portugal. Portugal é um exportador importante na área de indicações geográficas, o vinho do Porto, o vinho da Madeira, o queijo de São Jorge. Tudo isso, a nossa tarefa é assegurar
que possam ser exportados e que possam, uma vez que são bens que são protegidos através do valor que estes bens têm, vem do intelecto, do trabalho intelectual, só se pode proteger de cópias, de violações, de infrações, através de regras. E são essas regras que nós temos de assegurar que existem nos países com quem nós temos relações comerciais, porque a Europa é um mercado muito aberto, nós temos tarifas muito baixas, os países podem vender os bens para aqui, nós, para vendermos para lá, temos de assegurar que exista um mínimo de respeito pela propriedade intelectual. Em relação às violações de propriedade intelectual na área das marcas, temos aqui um sweatshop. Dir-me-ão que isto também existe em relação a marcas. Nós vimos os eventos muito recentes no Bangladesh. A questão é que, em relação a marcas, se isso acontece, cabe aos consumidores expressarem-se, protestarem e imporem a essas marcas que exijam a produção de acordo com estándares decentes, com estándares laborais, com um mínimo de humanidade e decência. Quando se trata de contrafação, não sabemos a quem nos dirigir. É uma cópia, é feita por alguém que não tem a mínima responsabilidade, que não responde perante ninguém. Uma fotografia de uma fábrica que vendia falsos produtos farmacêuticos. Há uma semana em França foi apanhado o maior carregamento de aspirina falsa vinda da China. Esse foi um carregamento que foi apanhado. Resta saber os que não são apanhados e onde é que eles acabam. Alguns números para mostrar a importância. Um estudo da OCDE avaliou o comércio de bens físicos comercializados em infração de propriedade intelectual à volta de 200 mil milhões de euros por ano. Isto eram bens físicos. Este estudo não incluía infrações através da internet e não incluía infrações dentro de mercados, por exemplo, dentro da China ou mesmo dentro da União Europeia. Era só produtos que atravessam fronteiras. Portanto, o número verdadeiro é muito mais elevado do que aquilo. Mas mesmo este número era maior do que o produto nacional bruto da Argentina ou da Irlanda e de outros 150 países. Para mostrar porque é que foi falado esta manhã, ligações que há também com o crime organizado, é uma atividade que pode ser incrivelmente lucrativa. Tem aqui uns exemplos, uma comparação entre o preço de mercado de falso Viagra e de heroína. Alguns números para a Europa em relação a infrações de propriedade intelectual. As últimas estatísticas disponíveis de 2011, 91 mil detenções, 114 milhões de objetos, um valor estimado de 1,2 mil milhões de euros, mas sobretudo é preocupante ver que tipo de bens infringem propriedade intelectual e circulam. Estes são os que são apanhados. Medicamentos, 24%, materiais de embalagem e cigarros, mas também brinquedos, água mineral, pasta de dentes, produtos, baterias que rebentam, etc., com enormes riscos para a saúde. A China é de muito longe, sozinho, é uma categoria à parte, mais de 2/3 de todos estes produtos vinham da China. Mais um exemplo, uma fotografia ao microscópio de uma lâmina de barbear, é bastante sinistro. Esta de cá, falsa, claro. Copia-se tudo, bombas de gasolina, por exemplo, não há limites para a imaginação. Algumas estatísticas, mas eu gostava agora de explicar que tipo de ação é que a União Europeia tem nesta matéria.
Na primeira parte eu não vou poder falar muito sobre isso, são os instrumentos legislativos. Muita da legislação de propriedade intelectual que é aplicada em Portugal e nos países europeus vem de diretivas feitas em Bruxelas ou é diretamente aplicável através de regulamentos. Na área de luta contra a pirataria e contrafação, há uma diretiva sobre enforcement, há um regulamento sobre medidas de fronteira, que é o que permite apanhar aqueles produtos de que vos falei antes. Há vários mecanismos de diálogo e de cooperação entre os stakeholders, uma coisa que esta manhã parecia horrorizar tanto os colegas, os participantes que falaram sobre o ACTA. E na parte externa, que é a parte em que eu trabalho, temos instrumentos multilaterais, há tratados que envolvem um grande número de países. O mais conhecido é o acordo TRIPS da OMC, que envolve quase 160 países. Há vários acordos, esse acordo contém regras sobre todas as áreas de propriedade intelectual e também sobre enforcement. Há depois diversos tratados que já vêm, alguns desde há mais de 100 anos, que estão concentrados na WIPO, World Intellectual Property Organization. Também temos negociação de acordos bilaterais. Normalmente são acordos de comércio muito vastos, que incluem muitas áreas como tarifas sobre bens, contratos públicos, regras fitossanitárias, mas têm um capítulo detalhado sobre propriedade intelectual, e eu voltarei a isso. E temos também assistência técnica para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A União Europeia é o maior fornecedor de assistência técnica e é importante que saibam, porque vem, obviamente, do dinheiro dos vossos impostos. Podem encontrar aqui informação sobre isto. Eu vou deixar os slides e não me vou focalizar nesta área, mas aqui está a nossa atividade externa. Uma coisa que eu me esqueci de dizer, e se calhar devia ter feito isso como uma espécie de aviso sanitário ao princípio, é que eu fui o negociador para a União Europeia do acordo ACTA, o que faz de mim uma pessoa sinistra e malévola. Também sou representante da União Europeia nos acordos, no Conselho TRIPS em Genebra, o acordo TRIPS que faz parte da Organização Mundial do Comércio. Quanto ao ACTA, já muito foi falado e acho que tudo o que eu pudesse dizer aqui ia soar a mau perdedor. Tive muitos debates muito interessantes com o Sr. Zimmermann, fez um excelente trabalho. Poderia dizer, talvez, para resumir, que se nós há duas questões que devem dividir o que era o que envolve o debate que envolve a propriedade intelectual e tudo a questão sobre os direitos de autor e depois o conteúdo do ACTA em si. O ACTA demonstrou realmente que há um verdadeiro mal-estar que é partilhado por consumidores e por algumas indústrias importantes em relação às atuais leis de direitos de autor. Foi um indicador disso. Quanto ao conteúdo do ACTA em si, os protestos não tinham a ver com o que lá estava escrito, o tratado não ia mudar nem uma vírgula da legislação europeia, não tinha nada das matérias sinistras de que se falou, e quanto a isso foi um pouco a história do Pedro e do Lobo. À primeira vez que se grita que há um lobo funciona, não sei se vai funcionar sempre. É bom que da próxima vez, se calhar quando houver os protestos, sejam sobre algum conteúdo verdadeiro e não sobre suspeitas e medos que foram acenados sem nenhuma fundamentação na letra da lei. Mas pronto, isso são águas passadas. Nós agora os instrumentos que temos para trabalhar são estes.
Nos acordos multilaterais são muito importantes porque, como disse, eles envolvem à volta de 160 países, se bem que os países menos desenvolvidos estão isentos de respeito do acordo TRIPS, e neste momento em Genebra discute-se uma extensão dessa isenção para os países mais pobres. Mas para os outros países eles têm de obedecer a essas regras mínimas comuns, são muito importantes. Isto permitiu criar ao nível mundial um sistema com referências comuns e que aumentou em muito a possibilidade de utilizar e proteger a propriedade intelectual. Depois, a um nível mais bilateral, portanto entre a União Europeia e países individualmente, nós temos diálogos em que discutimos com os governos de um certo número de países, da China, da Rússia, da Ucrânia, do Brasil, da Turquia, da Tailândia, discutimos problemas concretos de titulares de direitos. Isto é uma coisa que interessa muito a titulares de direitos. Se eles têm um problema com um certo país, nós podemos ajudar. Nós preparamos normalmente esses diálogos em reuniões em Bruxelas ou através de submissões escritas, e depois temos uma sessão de diálogo com as autoridades locais em que tentamos resolver problemas concretos, tentamos obter informação sobre legislação que esteja a ser preparada. Portanto, é algo que parece maçador, mas que é muito útil porque resolve as situações das pessoas, e é disso que nós estamos a falar. São direitos de pessoas ou de empresas que significam empregos e que significam criação de riqueza na Europa. Portanto, são mecanismos importantes. Temos a negociação de acordos bilaterais com o tal capítulo de propriedade intelectual, em que nós tentamos, juntamente com esses países terceiros, chegar a acordo sobre como resolver certos problemas que não são, por exemplo, tratados no acordo TRIPS ou que são tratados de uma forma muito sumária no acordo TRIPS. E temos finalmente os programas de assistência técnica, os diálogos de que vos falei. Os acordos, eles já cobrem um número importante de países. Nós terminamos o acordo, a negociação com a Coreia já há perto de 2 anos, com a Colômbia e com o Peru e também com os países da América Central. Terminamos um acordo com a Ucrânia, que no entanto não evita que seja um país com problemas enormes de proteção de propriedade intelectual. Estamos num estado avançado de negociações com a Índia, mas que são muito complicadas. A Índia tem muitas reservas em relação à propriedade intelectual, sobretudo ligadas com a área de patentes para farmacêuticos. São negociações difíceis. Com o Canadá estamos perto de concluir. Singapura terminamos. E depois, muito importante, começámos há 2 meses a negociação com o Japão e vamos começar em julho negociações com os Estados Unidos. Estes são 2 países com quem nós não temos grandes problemas, são 2 países que partilham connosco o interesse pela propriedade intelectual e pela proteção de propriedade intelectual. Têm muitas empresas, muitos artistas, muitos criadores que dependem da propriedade intelectual. No entanto, há algumas diferenças pontuais que vamos tentar resolver no âmbito destes acordos. Atualmente estamos em processo de consulta com empresas, com a sociedade civil, com os Estados-membros, para ver qual será o conteúdo destes acordos. Eu vou deixar, podem consultar depois as questões de assistência técnica, e eu acho que terminaria por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência e estou disponível para perguntas. Obrigado. Passo a palavra ao professor Dr. Alexandre Franco de Sá, da Universidade de Coimbra. Muito obrigado. Compete-me, antes de mais, felicitar os organizadores pela magnífica organização, como se vê. Agradecer também, na pessoa do Brás Lamarca, o convite para estar aqui e dizer também, confessar honestamente, uma certa incomodidade da exposição, visto que eu sou um modesto professor de Filosofia no Estado de Coimbra,
na área da filosofia política e da ética. Sou, portanto, puramente um académico, não tenho nenhuma especialidade em termos de tematização do direito de propriedade ou do direito de propriedade intelectual e, portanto, quando me convidaram para estar aqui, justamente a minha primeira pergunta foi perguntar porquê. E o que me pediram foi para fazer uma visão panorâmica e mais reflexiva sobre a problemática que aqui nos traz, portanto, menos técnica, menos, obviamente, vinculada a questões técnicas ligadas ao direito e à proteção da propriedade intelectual, de patentes, etc., portanto, onde eu verdadeiramente não sou especialista. Portanto, isto foi um desafio que eu, de uma forma um pouco porventura inconscientemente, aceitei. E, portanto, com a exposição com a qual eu vos vou maçar, como vos digo, permito-me esclarecer isso à partida, porque em nome da honestidade da comunicação é importante fazer isso, não tem nenhuma dimensão técnica, mas é verdadeiramente a tentativa de uma distanciação relativamente ao fenómeno e de problematização a partir de uma perspectiva externa desse mesmo fenómeno. Ora bem, a primeira reflexão, eu quando me pus a tentar articular justamente os conceitos que aqui nos trazem, criadores, piratas e investidores, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é a seguinte: é, obviamente, a da natureza da metáfora que é trazida com esta expressão. Criação, os investidores e os piratas. E para articular estes conceitos, que não são, na verdade, como eu disse, conceitos, são metáforas, e há aqui um autor que me guia, que é Hans Blumenberg, que faz uma distinção, onde eu não vou entrar também por motivos técnicos, mas uma distinção importante entre metáforas e conceitos. Estes conceitos são pseudoconceitos, portanto, metáforas, e que evocam imediatamente um ambiente. E era a primeira coisa que eu queria aqui dizer, era evocar o ambiente em que estes conceitos se inserem. É um ambiente datado. Falar de piratas é falar do século XV, do século XVI, é falar, efetivamente, daquilo a que nós podemos chamar a modernidade. Não a modernidade que nós fazemos parte, portanto, nesse sentido eu vou entendermos como pós-modernos, mas da modernidade histórica. Quando falamos de criadores, investidores e piratas, sobretudo em função aqui dessa metáfora da pirataria, o imaginário que é evocado é, aqui para saudar os nossos colegas brasileiros, o criador como a metáfora da riqueza, ou seja, no horizonte da modernidade, o que é a riqueza? O que é esse imaginário de um mundo por descobrir, o novo mundo? Por outras palavras, o criador é a América, vamos dizer assim. O investidor são, obviamente, as potências monopolistas que traziam as riquezas da América para a Europa e que produziam, justamente em função desse monopolismo, o enriquecimento das potências coloniais. E os piratas são, precisamente, aqueles que iam desafiar esse mesmo monopólio. Geralmente, os piratas, como sabem, andavam ali à volta do norte do Brasil, do nordeste brasileiro, da Venezuela, e eram essencialmente, enquanto que os espanhóis e portugueses que monopolizavam o trânsito entre a América, entre a terra da riqueza e o velho mundo, eram potências católicas, os piratas são essencialmente a negação disso, são essencialmente ingleses, são essencialmente holandeses, são essencialmente protestantes, que desafiam justamente o monopólio dos investidores. E partindo do princípio de que, usando aqui essa expressão italiana de que eu gosto muito, se isto non è vero, è bene trovato, ou seja, se há aqui uma evocação ou uma ressonância moderna desta metáfora, ou da metáfora desta articulação entre criadores, investidores e piratas, o que eu queria aqui começar por questionar é o seguinte: será que hoje não podemos tornar problemático ou problematizar
em função justamente de nos encontrarmos num paradigma completamente diferente do que aquele que é o paradigma da modernidade, será que não nos podemos, não temos autorização, não podemos problematizar a lógica desta articulação triádica, ou seja, a lógica deste triângulo das Bermudas? Eu gostaria de, enfim, problematizar o título justamente do nosso painel aqui e falar e dizer que, de certa forma, nós hoje não vivemos num triângulo, não podemos falar propriamente com suficiência de uma trilogia. Há alguma coisa que se esqueceu nesta articulação metafórica. E não é por acaso que se esqueceu, é justamente em função da origem moderna, da origem da era moderna desta mesma articulação. O que se esqueceu foi a obra. Há aqui uma quarta dimensão onde é preciso falar. Por isso, eu quando pensei, se desse um título aqui à minha comunicação, eu falaria do triângulo das Bermudas à quadratura do círculo. Quer dizer, eu vou falar de um quadrado e não propriamente um triângulo. Ou seja, há criadores, há investidores que permitem essa articulação entre o criador e o público. Há depois os piratas e, de certa forma, como nós somos seres, todos nós, situados, concretos e localizados espaço-temporalmente, nós, em função das ideias, somos todos piratas uns dos outros. A verdade é essa. E, portanto, o que é que falta aqui? Falta justamente pensar essa dimensão da obra. E porquê é que justamente a modernidade não permitiu pensar a obra? Porque a obra é essencialmente o trânsito, quer dizer, aquilo que a obra não está radicada, ou seja, o bem que era transportado pelos marinheiros da América para a Europa era essencialmente trânsito, era essencialmente algo fluido, era essencialmente algo desradicado, desenraizado, desmaterializado. Ora bem, portanto, tendo em conta este enquadramento, ou se este enquadramento faz sentido, o que eu queria pensar era, desafiando este paradigma, pensar um paradigma que pudesse, na história do pensamento ocidental, para pôr as coisas desta forma, nos ajudar a pensar a partir de um paradigma não moderno. Ou seja, num paradigma que não se restringisse ou que não ficasse fechado a este triângulo das Bermudas. E aqui, perdoem-me a ousadia, e como digo, isto é puramente experimental e é para nos ajudar a tentar pensar a partir de outros paradigmas esta mesma relação. E há um pensador de que eu gosto muito, sobre o qual eu fiz a tese de mestrado, chamado Martin Heidegger, que tem um livro de ensaio chamado Holzwege, em alemão, que é aqueles caminhos de lenhadores que iam sendo abertos e que às vezes... O livro em francês, aqui sou da minha colega francesa aqui de painel, o livro em francês chama-se Chemin qui mène nulle part, caminhos que não levam a parte nenhuma. Às vezes há caminhos que não levam a parte nenhuma, porventura a minha comunicação não vai levar a parte nenhuma, e também, confesso antecipadamente, não tenho qualquer resposta para como é que se sai daqui, evidentemente. Mas, dizia eu, tentando aqui pensar um outro paradigma, eu diria o seguinte: eu acho que, de certa forma, na história do pensamento ocidental, o pensamento pré-cristão, particularmente a filosofia antiga, e muito em particular a filosofia grega, permite-nos pensar esta equação de outra forma. E por uma razão simples. Porque os gregos não pensam a criação como nós. Ou seja, num horizonte pré-cristão, nós pensamos, obviamente, atividades produtivas. Os gregos têm uma arte, como sabem, têm uma atividade artística, mas não pensam a noção de um criador que é, enquanto criador, senhor puro e simples da sua obra. E, portanto, quando os gregos pensam a atividade artística, não a pensam, obviamente, em termos dos direitos do criador, essa noção do criador, como digo, ou de um criador que cria a partir do nada e, portanto, é puro e simples senhor da obra que produziu. Pensam a partir de uma articulação de variáveis nas quais vários fatores, e não apenas não apenas aquele que produz materialmente a obra, nos quais esses vários concorrentes, essas várias figuras concorrem para a produção da obra. E aqui, perdoem-me
como digo, puxar, já que vamos ter uma sardinhada a seguir, puxar a brasa à minha sardinha e evocar um dos autores que provavelmente muitos já passaram por ele, ou no liceu, ou em estudos universitários, um autor como Aristóteles, por exemplo. Quando Aristóteles pensa um produto, ou seja, um objeto qualquer, aquilo que ele chama, tecnicamente em grego diz-se toon tekne, ou seja, um ente produzido pelo homem, qualquer coisa produzida pelo homem, Aristóteles diz que essa coisa produzida, essa coisa que começa a existir em função da indústria humana e que tem o seu lugar como ente no mundo em função da indústria humana, tem não uma, que é como pensa a modernidade, não um autor, mas tem essencialmente 4 causas. Ele chama-lhe uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. É o nome técnico que se deu a isso. Eu queria articular estas 4 causas com a nossa quadratura do círculo. O que é que se pensa em função da causa material? A causa material, no fundo, são os investidores. A causa material são o fornecimento das condições de possibilidade que a obra, ou seja, exista. Desde logo, obviamente, no horizonte da antiguidade, pensava-se isto em termos da produção de um objeto qualquer. Imaginemos um artífice, um carpinteiro que produz uma cadeira. Para haver a cadeira tem de haver madeira. A madeira é a causa material da cadeira. Sem madeira não há cadeira. O que quer dizer para um grego que, de certa forma, a cadeira pertence à madeira, embora a madeira não seja titular do direito da cadeira, é bem evidente. Por outro lado, para haver a produção de alguma coisa, tem de haver alguém que produza, tem de haver o artífice. Só que o artífice, obviamente, não é senhor absoluto daquilo que produz, mas é apenas uma das causas, entre as 4, uma das causas que causa esse mesmo objeto ou essa mesma obra. No caso da cadeira, a causa, chamada a causa eficiente, é o carpinteiro. Portanto, o carpinteiro concorre para a existência da cadeira de tal forma que sem carpinteiro não há cadeira. A terceira dimensão, a que Aristóteles chama causa formal, é a forma que adquire aquele objeto produzido. Bem entendido, podemos dizer que a causa formal é a própria obra. Não é? Ou seja, o objeto que adquire uma determinada forma, através da ação desse mesmo artífice. E há uma quarta causa, aquilo que Aristóteles chama a causa final, onde eu me queria deter mais um pouco, e que é o seguinte. Porquê é que se chama causa final? Muitas vezes os alunos, até os alunos de filosofia de 3º ano, confundem este conceito. A causa final não é o fim a que se destina ao produto. A causa final é a ideia de que quando alguém vai produzir alguma coisa, de certa forma essa coisa é antecipada na mente, podemos dizer assim, do próprio produtor. De certa forma, como, para usar, mais uma vez, a metáfora que eu estava a usar, o artífice, o artesão, o carpinteiro, ao fazer a cadeira, tem de certa forma a antecipar a própria forma da cadeira para poder produzir. Mas colocar a questão desta forma implica dizer que entre a antecipação da cadeira na mente do autor e o produto final há uma distância, há uma ruptura, não há uma coincidência. Se nós fôssemos divinos, nós seríamos, é a lição que nós temos de colher para os nossos fins aqui, de Aristóteles, é a seguinte: se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos divinos, nós seríamos pura e simplesmente senhores daquilo que fazemos. Senhores da nossa obra. E a nossa obra seria pura e simplesmente produto daquilo que somos. E, portanto, teríamos o tal direito exclusivo a essa mesma obra. Como não o somos, como nós existimos em contexto, e existir em contexto é existir, obviamente, dentro de um enquadramento social, dentro de um enquadramento cultural, dentro de um enquadramento que nos destitui dessa condição de senhores absolutos daquilo que fazemos. Então, como nós não existimos nessa condição existencial,
Então, nós somos apenas, se eu fosse um artista que fizesse um quadro, pensando à grega, eu seria apenas uma das 4 causas da própria produção e não o senhor absoluto da produção. Ora bem, 3 minutos? Ora bem, a modernidade vai desafiar este paradigma, precisamente porque surge, e eu peço desculpa de ter-me arrastado tanto no tratamento de Aristóteles, agora não tenho tempo para falar do essencial que eu vim aqui dizer, mas a modernidade vai desafiar este paradigma e nós pensamos em termos modernos. E vai desafiar este paradigma por uma razão, porque pensa justamente a partir de um paradigma teológico e teológico-político de Deus como Senhor, puro e simples Senhor e Criador a partir do nada. Ora bem, o que acontece é que na contemporaneidade, e isso está, quer dizer, o direito aqui, para fazer uma provocação, anda um pouco a tentar regular uma situação que vem sendo problematizada. Não é com a internet, não é na última década, é desde, no fundo, a emergência do século XX, desde, no fundo, a Primeira Guerra Mundial. Pensemos, por exemplo, num ensaio sobre a obra de arte no tempo da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, que é um texto de 1936, onde o Walter Benjamin já diz, precisamente, que o que leva ao estilhaçar deste paradigma moderno e a todos os problemas emergentes, técnicos, mais técnicos ou menos técnicos, decorrentes desta situação, é justamente a obra de arte ter-se tornado infinitamente reproduzível. Quer dizer, nos termos do Benjamin, ela perdeu a sua aura, aquilo que faz dela algo único, algo que potencia a possibilidade de diferenciar entre o original e a cópia. O Benjamin falava, na década de 30, justamente da fotografia ou do cinema. Por exemplo, se eu vos perguntasse, geralmente, enfim, uma obra de arte, um filme, tem um autor? Tem, mas tem um conjunto de causas que extravasam infinitamente esse mesmo autor. Em circunstâncias técnicas que tem os autores, tem o guionista, portanto, há uma pluralidade de autores que requer que a tematização do direito de autor seja justamente trazida para um outro paradigma que não esse paradigma moderno. Eu termino, por exemplo, só sem querer ocupar muito o tempo, uma coisa que quando pensei nesta tematização do Benjamin, por exemplo, em que uma conversa que tive com o Brás Lamarca a propósito da contaminação que as formas de arte tradicionais, ou seja, aquilo a que se na terminologia do Benjamin tinham ainda aura, por exemplo a pintura, na contaminação que é sofrida por essa mesma mudança de paradigma. Evoco aqui um de entre 1000 exemplos que se podiam dar e não trouxe, peço desculpa, esqueci-me do PowerPoint, portanto não tinha isso em PowerPoint, a imagem, um quadro do John Baldessari chamado, portanto, Arte Conceptual, está exposto em Nova York, no MoMA, no museu, chamado What is Painting? O quadro é pura e simplesmente uma tela branca que tem escrito What is Painting e depois 3 ou 4 linhas de considerações sobre o que é a pintura, sobre o que é a arte, em geral. O interessante desse quadro é o seguinte: o autor do texto não é o autor do quadro. Obviamente o autor da tela não é o autor do quadro. E quem pintou o quadro é apenas o próprio texto. Quem pintou o quadro não foi o próprio autor do quadro. O autor contratou um calígrafo para pintar esse mesmo quadro. Pergunto, e com isto termino sem querer abusar do tempo, o autor do quadro é o autor do quadro? Esse é o problema da nossa contemporaneidade pós-moderna, diria eu. Muito obrigado. Há alguma pergunta? Any question? Jeremy, please. Thank you. I have to react to what Mr. Velasco Martins said. First of all, about the content of ACTA.
what we saw was this overly broad definition of the notion of commercial scale and this incitation for private actors to police the network and become private copyright police. Our analysis of ACTA was shared by the UN Rapporteur for Defense of Freedom of Speech, for the UN Rapporteur for Access to Health, by the OSCE Media Representative, by the Senate of Mexico, by Brazil, India, China, and I encourage you to look at the long list there is on our wiki. And by the way, if there is such a difference of interpretation between what you think and what we think, it means that it is a very bad text anyway. But when I hear you saying that, well, we're crying to the wolf, we're manipulating those millions of people in the street, and so on and so on, I'm anxious. I'm anxious because what I see here is a global problem we have with our policy making. And it's a global problem with accountability of unelected representatives like you, who are able to take decisions that will have an impact on our free speech online, on the way we access and share culture. When I hear you speaking about fake razor blades, fake medicines and thing and all, we all agree. We are all against fake medicine, all against fake razor blade, all against children working in sweatshop. But then this is used to make an analogy, oh yeah, counterfeiting and piracy. Because fake razor blade, fake medicine are exactly the same as people sharing files through BitTorrent. And this is the kind of arguments that we hear on and on and on and on from the industry and from you. And I think we have a global accountability problem when we, the citizens, are building something that looks very closely as a true representation of a European political sphere, with no leader, with no party, with no other coordination than the internet. When we put people in 200 streets, 200 cities the same day, we're being called, what, ships? Manipulated? I think you're having a problem. And that, I understand now why people think that the European Union as a whole is failing. I can, yeah, well, I think you and I have something in common. We have been elected by the same people. But it's just, let me clarify one thing. We negotiated a treaty. We don't decide anything. The treaty was democratically rejected by the European Parliament. I don't know what you're complaining about. The system worked. We negotiated a treaty that you didn't like, that you were convinced or otherwise, or that you used for a debate on copyright, which is very legitimate. And that's from your side, as you said, it's politics. And then the parliament freely rejected it. I cannot see anything more democratic than that. So I don't know why all the shock and all the anti-European statements. Europe worked, the system worked. And don't try calling to the wall. You're in the sense that you were saying something that is not there, you were crying to the wolf. Well, that's my view. Let's see if it works again. Sim, por favor. Boa tarde. Eu sou docente da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e por isso não queria deixar de agradecer ao professor Franco de Sá citar Benjamin depois de tanta inflexão à volta do mercado. E era sobre a questão do mercado e que também comendava o Pedro Velasco por ter indicado imediatamente que estávamos a falar de mercado e mercantabilidade, se pudermos. Mas aquilo que também pelo meu background me puxa a integrar a discussão é que existe uma fatia gigantesca de cultura e de arte que está completamente fora da lógica de mercado, que é completamente oposta a qualquer lógica de competição, consumo, que não tem nada a ver com conteúdos ou com indústrias criativas, mas que faz parte de um tecido muito forte social. Faz parte de nós, digamos assim. A iniciativa do ACTA e da forma como a apresenta, tal como o Jeremy acabou de indicar, não está incorreta. Claro que somos todos contra a noção de medicamentos falsos, sweatshops, etc. Mas que o grande erro, e que cometemos muitas vezes, mais ou menos conscientemente, da mistura
de quando misturamos questões como patentes, copyright, marcas, contrafação e pirataria ou desenvolvimento cultural, então aí encontramos um problema. Quando nós olhamos para 2013 e para a história da arte e para o nosso estatuto atual, olhando para artistas como Marcel Duchamp, Curtis Witters, Pablo Picasso, William Burroughs, Roy Lichtenstein ou Andy Warhol, que hoje em dia seriam considerados piratas do pior. Pela forma como se reapropriam. Curtis Witters, de certeza que teria sido preso pela forma como rapinou logotipos para fazer as suas peças. E o próprio ensino artístico é baseado na cópia. Por isso, para quem tiver comichão com a cópia, o melhor é não chegar perto de uma escola de artes, porque de facto é isso que nós fazemos para aprender lá. E a grande questão que eu só gostava de salientar é, ao querer e com a intenção que na maior parte dos casos creio que será totalmente bem intencionado, promover a cultura, ao propor medidas de tal forma abrangentes de limitação de direitos e de expressão, estamos a cortar as pernas a essa mesma cultura. E a pergunta que muitos de nós, inclusivamente eu, me coloco é: em nome de quê? Porque se fossem só questões de mercado e de modelos de negócio ou da indústria, e se fossem circunscritos a essa indústria, de conteúdos, indústrias criativas, o que quisermos, poucas pessoas teriam problema, imagino. Mas creio, e se calhar uma questão que deixava em aberto, é que se é assim tão surpreendente que tantos de nós não nos sintamos responsáveis pelos dilemas da indústria e que por isso resistamos a esta simplificação excessiva que coloca completamente em risco um setor fundamental da cultura que não está ligado ao mercado e que não quer estar, por muitas razões, e que a última questão é: em nome de quê? Posso só dizer muito rapidamente? Ouço com atenção o que me diz, eu só posso responder de uma forma muito resumida. Se me disser uma outra zona do mundo onde haja cultura mais florescente e mais dinâmica do que na Europa, faça favor, não conheço. Com as regras que temos, não sei. Portanto, para mim? Era para o André? Era para o André? Para mim? O Brasil. Para o Brasil? Ah, sim, não tem problema nenhum. A grande pergunta aí que fica, e eu acredito que seja o encerramento desse painel, é que se nós não tivermos uma capacidade instalada e qualitativamente, né, de forma igual, distribuída, para que nós possamos produzir cada vez mais e ter um balanço, uma distribuição alinhada com o crescimento e com a dignidade humana, eu acredito que nós não sairemos daqui de jeito nenhum. Para isso, eu chamo a doutora Maria João para encerrar o nosso painel de hoje, agradecendo e aproveitando só para quebrar o protocolo, passar a palavra ao André Fontes. Posso já falar? Pode? Primeiramente, eu lembro que nós temos dificuldade de imediatamente nos sentirmos vítimas do abuso. Às vezes levamos algum tempo para sabermos que fomos vítimas. Por exemplo, os senhores podem verificar que todas as vezes que se quer falar de liberdade de utilização, associa-se a palavras pejorativas como pirataria, contrafação nessa perspectiva. Mas nunca se usa essas palavras para os que abusam dos excessos que se utiliza muitas vezes na afirmação de supostos direitos de propriedade intelectual. Nós somos abusados, nem temos consciência disso. Precisamos ser alertados e muitas vezes ficamos com a impressão de que é verdade. Outra observação. A propriedade intelectual se resume hoje à mera afirmação de direito titular. É o Estado que diz: não, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Vocês podem verificar que é mera descrição
ampliativa de direitos afirmados. E não são... Usar, gozar, fruir, dispor e alienar. É só aumentar. Não há debate. E vou lhes dar um exemplo prático. A transferência de tecnologia, que aproveita em grande parte os países que não a produzem, quando a adquirem, não tem regulamentação. Nós não conseguimos fazer isso no nível mundial. Mas todos os direitos de proteção à tecnologia estão acertados. Então, a afirmação dos direitos e a OMP, lamentavelmente, por exemplo, é um órgão que a todo momento trata da afirmação. Raramente nós temos uma OMP a tratar de discutir os pontos já afirmados, rever pontos estabelecidos e discutir se o que foi feito está correto ou precisa de revisão para reduzir. Não existe isso. Há um órgão da ONU chamado South Center, o Centro-Sul em português, que é o único órgão da ONU que eu saiba que é hemisférico, é para o hemisfério sul. Nós nem conhecemos. Alguém sabe? Talvez... Não, o senhor sabe, mas os senhores conhecem? É uma não ONG, conhecem. não é um órgão das Nações Unidas. Não é das Nações Unidas porque há vetos dos países que se afirmam titulares de direito de propriedade intelectual. A propriedade intelectual só existe na Suíça porque há empresas suíças interessadas. Portugal não tem estrutura, como outros países não têm estrutura de empresas para fazer afirmações de direitos. Então nós vivemos numa realidade curiosa. Os países a quem interessam essas empresas e que têm a sua sede, afirmam esses direitos e em tratados que não são discutidos de uma maneira muito equilibrada, a prova disso é que a tecnologia recebida não é regulamentada a nível mundial, são celebrados em vantagens para um, não para os dois. E é muito fácil dizer que é a igualdade. A igualdade que afirmam que se tem é a igualdade que interessa aos países produtores. Uma única questão para concluir. A interpretação que se faz da propriedade intelectual não é uma interpretação crítica. É a interpretação que favorece os produtores de tecnologia. Só. Não existe questionamento a não ser que favoreça ou amplie esses direitos. Nunca discuti-los. Muito obrigado. E, por favor, queira agora anunciar aos participantes, já que eu agradeço pela oportunidade de ter aqui essa discussão. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os oradores que participaram neste debate. É um debate muito interessante e com opiniões completamente opostas e no qual poderíamos estar aqui vários dias a discutir e penso que, pelo menos para já, ainda não estamos em condições de dar respostas, encontrar respostas para todas as questões que são levantadas. Em nome da Fundação AIP, agradeço também a todos os que vieram a esta sessão e está encerrado a conferência e convido a todos a participarem na sardinhada, que a doutora Elsa Veloso já se referiu e que vários dos oradores deste painel também se referiram, que está lá fora à saída. Convido a todos a participarem e a juntarem-se a nós nessa sardinhada que é oferecida pela Câmara Municipal de Lisboa. Muito obrigada pela vossa presença.